Aê, prefeita! Bem-vinda, Margarida. Eita, Rodrigo, prazer. Marcos, um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Deixa eu lhe apresentar. Vou lhe apresentar. O Marcos Caseiro é um dos maiores infectologistas do Brasil e nosso conterrâneo lá em Santos, participa toda sexta-feira aqui conosco. Então, eu quero lhe apresentar, inclusive, para a senhora ter o telefone dele depois na sua agenda. Claro. Se precisar conversar com o Caseirão, que aqui ele já virou Caseirão no programa. Já virou, ninguém me chama mais o Caseiro de doutor Caseiro, é Caseirão, que toda... Então, eu quis colocar ele junto com a senhora, se o Caseiro puder continuar, que é ótimo, para a gente poder falar sobre Covid, sobre coronavírus, sobre as coisas. O Caseiro estava respondendo uma pergunta, só vou pedir para ele terminar essa resposta, prefeita, aí a gente já vai para a senhora, que era a história lá que eu tinha lhe perguntado sobre essa coisa do Nordeste, do consórcio Nordeste e da compra de vacinas por prefeituras. Acho que interessa a prefeita também. Nós também temos notícia disso. Quer dar notícia primeiro, então? Então faça isso, é bom. Não, eu quero ouvir o Caseiro, mas eu quero dizer que nós também estamos bem adiantados no processo de compra de vacina. Não, então, bom, primeiro, prefeito, é uma honra conhecê-la, nossa, que legal, graças a Deus, as mulheres, a nossa última esperança na face da Terra é que as mulheres passem a dominar todos os circuitos da universidade, nas prefeituras, certamente teremos um mundo melhor, né? Porque os homens, infelizmente, nos legaram uma situação muito ruim. Então, parabéns, viu, prefeito? É uma honra conhecê-la, viu? Eu conhecê-la aqui, mesmo que virtualmente, já sei da sua trajetória, mas é um prazer e uma honra. Olha, o que eu sei justamente, e depois a prefeita, obviamente, que está, é que essas negociações estão bastante adiantadas, e eu estava falando, prefeito, que certamente com esse momento, com o que aconteceu nessa semana na questão do Lula, eu acho que isso vai ter um peso muito grande. Eu acho que o Lula é um estadista, eu acho que ele conversa diferente com Xi Jinping, com esses presidentes desses países. Eu acho que certamente esses países irão facilitar essas negociações, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula vai ter um peso nisso, assim como esses nossos prefeitos e os governadores progressistas que acreditam na ciência, que não são negacionistas, que não são idiotas, né? Que acreditam que a ciência, que tudo permite, inclusive a gente está se falando aqui virtualmente, isso é fruto da ciência, ele permite a gente sair dessa epidemia. Então, eu sei que essa conversação está muito adiantada, e eu repito, tem um peso muito grande, principalmente com essa vacina, que é a Gamaleya, que é a russa, né? E talvez uma implementação nessa vacina chinesa, mas eu gostaria de ouvir a prefeita, que obviamente eu não tenho essas informações mais detalhadas, né? Tudo bem. Um prazer enorme estar aqui de volta, ainda em uma companhia tão ilustre com o grande infectologista, o Marco Caseiro, com a Adri, com o Rovai, é uma satisfação muito grande. Nós aqui estamos fazendo uma gestão de uma situação dificílima, de lockdown, que nós decretamos no domingo passado, e que agora foi confirmado, foi chancelado pelo governador do estado, que decretou medidas ainda mais severas, eis que 10% dos mortos por Covid no Brasil são mineiros. Isso é uma coisa muito triste. E nós estamos chegando a uma situação extrema de extenuação dos recursos sanitários. Nós, desde que chegamos à prefeitura, dia 1º de janeiro, nós priorizamos a abertura de novos leitos de UTI. Juiz de Fora é um polo sanitário, tem muitos recursos de saúde, mas alcança uma região sanitária de 1,5 milhão de pessoas. Então, acaba que as pessoas se infeccionam, às vezes, no estado do Rio de Janeiro, mas elas vêm se tratar em Juiz de Fora. Então, nós estamos, nesse momento, não só com uma mudança na pandemia, sobre a qual o doutor Marcos Caseiro poderá falar melhor do que eu, mas há uma mudança no padrão dos infectados, que são mais jovens, que estão complicando mais depressa e que estão ocupando por mais tempo os leitos de UTI. É uma evolução assustadora. Nós, há coisa de 10 dias atrás, nós tínhamos um índice de transmissão, o RT, né, de 0,7. É alto, mas estava manejável. Aí, no meio da semana passada, passou para 1,3, dobrou.
E ontem estava em 1,9. Então, é um crescimento exponencial e assustador. Então, não temos alternativa a não ser o lockdown. Isso agora alcançou toda a região sanitária polarizada por Juiz de Fora. O governador, então, determinou medidas ainda mais severas, com barreiras sanitárias, com toque de recolher, e nós estamos fazendo essa gestão, que é uma gestão infortunada. Qual prefeito ou prefeita no Brasil quer fechar a sua cidade, quer suspender festa, quer diminuir a efervescência social, reduzir os encontros entre as pessoas? Pelo contrário, qualquer um de nós, especialmente nós que somos de esquerda, nós gostamos de gente, nós gostamos de manifestação, nós gostamos de plenária, nós gostamos de reunião presencial. Mas só que, nesse momento, nós estamos impedidos por esse quadro que é pessimamente gerido no Brasil. Se tivesse uma coordenação nacional, talvez não estivéssemos beirando os 300 mil mortos. Uma atrocidade. Estamos aí tendo os estados e os municípios se virar para comprar vacina. Nós estamos adiantados nisso. Mas, em todo caso, nosso é mais fácil porque tem mais gente. E os vendedores avulsos, eles querem saber quantas doses. Se for pouquinha coisa, não resolve. Então, Juiz de Fora, como tem um potencial de aquisição de 1 milhão de vacinas, de doses, se forem essas doses, né, que são aplicadas por duas por pessoa, aí nós temos aí conversas com a AstraZeneca, temos conversas com a Coronavac, que já tínhamos antes até de tomar posse, e agora também com a Sputnik. Mas são situações, quer dizer, a Sputnik ainda não está certificada pela Anvisa, gente. É um absurdo, é um desrespeito. E, na verdade, a corda estoura é aqui, né? É na cidade, é no colo da prefeita, do prefeito, porque o presidente está longe, né? O presidente está andando por aí sem máscara. Muito bom. Dri. Pois é. Tá, e né, fazendo campanha contra a máscara e contra os prefeitos e governadores, né? E ontem a gente deu aqui a notícia, Margarida, na Fórum, que a senhora sofreu até ameaças de morte e fez uma queixa-crime na polícia. Eu queria que você contasse essa situação. Olha, comigo, né? A hora que eu decretei o lockdown, claro que isso gera um desconforto, uma insatisfação por parte dos agentes econômicos, eu compreendo, sou solidária com eles. Eles estão num processo de perdas sucessivas e crescentes desde o ano passado, porque não tem governo nesse país. Se tivesse um projeto de retomada econômica, uma coisa semelhante ao que faz um país capitalista como os Estados Unidos, que agora vai ter um programa de recuperação econômica gigante de intervenção do Estado na economia, uma coisa que está sendo bancada pelo Congresso americano, acima até das dissensões partidárias. Bom, mas nós não temos nada disso. Então, o pessoal, claro, que fica chateado. Tem uma lista de exata chamada Comércio Juiz de Fora. Uma pessoa fez um chamado da população às armas para, entre outras coisas, cancelar o meu CPF, que é um novo eufemismo para bater as botas, esticar as canelas. Então, eu não tive outra alternativa a não ser formalizar uma queixa-crime. Por quê? Depois eu até descobri, a polícia foi muito ágil, um rapaz que não é comerciante, um rapaz que não mora em Juiz de Fora, que é um estagiário, estagia fora de Juiz de Fora. Então, por que ele se manifestou conclamando as armas e programando aí o cancelamento do meu CPF? Ele é um hater. E eu fiz a queixa-crime por razões pedagógicas, porque nós temos que ser intolerantes com os intolerantes. Eu sou pelo diálogo, tenho conversado francamente com os grupos que, enfim, são dissensão na cidade, que têm posições diferentes da nossa. Isso é normal. É preciso, inclusive, despolarizar politicamente a gestão da pandemia. Hoje está aí o governador Romeu Zema, do Partido Novo, um campeão da liberdade econômica, também pintando de roxo o estado de Minas Gerais. Não é porque ele acredite que é melhor cercear a atividade econômica, porque não tem alternativa.
Então, nós fizemos essa queixa-crime, eu fiz o depoimento, ontem deve ter feito a deposição essa pessoa, e eu quero dizer que qualquer manifestação de truculência, de violência e fascismo, essa tentativa de eliminar o adversário, nós reagiremos, até porque nós acreditamos que é necessário no Brasil reabilitar o Estado Democrático de Direito. Essa também é a semana em que o Lula retorna à cena pública por força de uma revisão de direções políticas e jurídicas do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que usar a justiça a nosso favor. E assim o faremos, vamos processar todos aqueles que agirem de uma forma violenta, agressiva e antidemocrática. Muito bom, Margarida. Olha só, a Heloísa Helena, nossa membra, Adri, ela está lembrando aqui, ela fala, Adri, você viu a matéria sobre a contenção e os números aqui em Araraquara? Lockdown dá certo. Aliás, a Globo fez uma matéria inteira falando sobre o sucesso de Araraquara, só esqueceu de dizer o nome do prefeito e o nome do partido. Eu queria lembrar que o prefeito se chama Edinho Silva, o partido dele é o PT, e ele foi o primeiro a fazer esse lockdown, né, acho que foi o primeiro do lockdown, né, Margarida? Eu acho que sim. De prefeito, eu acho que o primeiro foi o Edinho. Foi o Edinho, e está conseguindo resultados importantes que fazem com que outras cidades façam o mesmo, o que a gente deveria estar fazendo, aliás. Eu conversei com Padilha, Margarida e Caseiro, em março, abril do ano passado, no começo da pandemia, o Padilha me disse, a gente teria que fechar tudo agora para reabrir lá para agosto, setembro, para ficar rodando até fevereiro e março, que lá a gente vai ter que fechar de novo. Então, a gente conseguiria ter aulas em 6 meses consecutivos, tendo dezembro e janeiro. Quer dizer, essa coisa que o Padilha falou comigo há um ano atrás, se tivesse sido feito, a situação seria muito diferente. Caseiro, alguma pergunta à prefeita, Caseiro? Está no mudo. Eu vou ter que dar uma saída, que eu vou estar numa live aqui. Olha, prefeita, eu estou realmente feliz de ter ouvido a senhora e conhecê-la. É isso aí, a senhora realmente é o exemplo para todos nós, né? É uma mulher forte aí nessa prefeitura. Eu estou realmente emocionado em ouvi-la. Eu queria só deixar uma última fala e parabenizar a senhora, que, infelizmente, muitos dos nossos governantes só estão entendendo quando nós estamos chegando numa situação de caos, né? E a população tem que entender, ninguém no planeta, em sã consciência, gosta de... Acho que um prefeito gosta de fechar sua cidade, é menos arrecadação, isso é um absurdo, é porque simplesmente tem informações de que se nós não fizermos dessa maneira, nós vamos chegar no caos. E entendam mais, nós já estamos no caos. Nós estamos com 2.000 mortes por dia. Não é possível que as pessoas não se sensibilizem para isso. E mais, nós teremos problemas muito sérios pós-epidemia. É muito cadáver, é muita gente morrendo. Esses cadáveres são enterrados. Isso provoca hiperproliferação bacteriana, contaminação de lençol freático. Então, nós não temos um problema só agora. Nós temos um problema sequencial disso, que as pessoas não têm a ideia disso. Então, o apelo que a gente faz nós temos um jeito de evitar a transmissão. Ou vacina, que nós não temos. Veja, os prefeitos têm que ir atrás. Que governo é esse? Porque eu pergunto, se os prefeitos têm como comprar, por que o governo federal não negocia? Por que não libera essa vacina, a Gamaleya, que é a russa? Veja, foi publicada. Nós não temos publicação da Coronavac, está aí. Mas da Rússia tem fase 3, publicada na mais importante revista de medicina do mundo. O JAMA está publicando, os dados são fantásticos. Está sendo usado aqui na Argentina, em vários países. Então, veja, é questão de vontade política. Então, esse cara, em vez de... Se ele não quer fazer nada, que pelo menos ele não atrapalhe. Porque, infelizmente, o que nós vamos ver nesse março, para esses negacionistas que não fizeram fechamento, será uma tragédia nesses municípios. Ou seja, nós já estamos vivendo isso e irá piorar muito nas próximas semanas. Inclusive com falta de oxigênio, falta de insumos. Infelizmente, eu conclamo aqui a população que está nos ouvindo, isso não é fragilizar, isso é a realidade de quem vive vendo os doentes todo dia. Nós nunca tivemos numa situação tão grave quanto nós estamos.
não saia de casa. Se tiver que sair, use máscara, se proteja adequadamente. E nem não é momento de fazer reunião social, de se juntar. Fiquem em casa, porque esse é um mês fundamental no curso da epidemia. Muito obrigado. Desculpa, viu, Vai? Eu tenho que dar. Prefeito, é uma honra conhecer. Realmente fico orgulhoso. Eu que é uma honra toda minha, E conheço o seu trabalho lá, que já ouvi falar, e parabéns, e legal, Vai, de estar trazendo essa querida prefeita aí, viu? Muito bom. Obrigada, Caseiro. Grande abraço. Deixar. Padre, tem alguma leitura para fazer de. Tem aqui o Sérgio, que é um novo membro, Sérgio Pedro de Mello, bem-vindo aqui ao canal da Fórum. A Heloísa Helena diz que realmente ela leu que o Araraquara foi a primeira a fazer o lockdown, e tinha aqui um comentário que eu perdi de alguém de Araraquara que falou que o Edinho também sofreu bastante por conta dos negacionistas, que teve até protesto de comerciantes na cidade contra o lockdown, e ontem a gente viu aí os resultados mostrando que funciona, né, uma medida que funciona. Rovai. Prefeita, a senhora tem conversado com os comerciantes, com os empresários, tem tentado sensibilizá-los? Como tem sido esse diálogo? Sim. Olha, é um diálogo muito produtivo. Eu lamento que nós tenhamos tido essa evolução tão infortunada, porque em momentos anteriores nós tínhamos conseguido uma grande adesão das pessoas a protocolos sanitários mais rígidos. Então a cidade vinha funcionando, mas dentro de um clima de uma grande construção social que ultrapassava barreiras partidárias. E eu vinha com uma conversa muito boa, nós constituímos aqui uma coisa chamada Fórum em Defesa da Vida, na qual os agentes econômicos todos têm a sua representação, manifestam seus problemas. Nós estamos também construindo com eles medidas, algumas até de caráter fiscal, para desencadear uma retomada econômica, a hora que a gente conseguir virar essa página, que eu acho que só vai virar com vacina mesmo, não tem outro jeito. As pessoas estão há uma fadiga do isolamento social. Mesmo a gente entendendo, é claro que os cientistas, como o doutor Marcos Caseiro, fala sobre isso com paixão, para as pessoas comuns, vamos lá, Adri, para quem é jovem, por que a pessoa vai pensar, não, por que eu não vou para a festa? Por que eu não vou namorar? É a minha hora. Isso é uma questão geracional também. Há aqueles que conseguem adiar a sua agenda de uma forma mais serena. Outros, gente, estão no pico da sua animação pessoal. Então, é uma tristeza. Eu quero dizer a vocês que o isolamento social é uma coisa muito dura e é uma coisa inédita, que a espanhola, quando aconteceu, no Brasil, mais de metade da população não morava nas cidades. Você não tinha avião. Você não tinha, pelo menos aqui, né, para transporte regional, você não tinha essa circularidade, esse tráfego entre os estados, entre as cidades. Eu acho que vai ter que fazer barreira sanitária mesmo. Eu estava dando exemplo que o Padilha defendia no ano passado, eu era colega dele de bancada, escutei várias vezes. Vejam o caso da Nova Zelândia, com aquela primeira-ministra que tem um nome complicado. O que ela fez? Ela radicalizou por um período curto e derrotou a pandemia. Ela radicalizou. Aqui nós nunca conseguimos fazer isso. É sempre assim, com um jeitinho, mais ou menos. E aí nós chegamos agora a esse caos, que nos leva a adotar medidas extremas. Então é duro. Eu tenho conversado muito com as pessoas, Rovai. Acho que a participação da sociedade é fundamental para enfrentar um momento tão difícil. Rovai, tem aqui um superchat, eu vou ler aqui, que ele é do Nilson, ele tem uma pergunta, obrigada pelo superchat. Prefeita, não sei do funcionamento da máquina pública, mas não seria possível prefeituras ou estados emitirem precatórios para pagar auxílio? Aproveito para perguntar, né, as pessoas ficam criticando o lockdown como se fosse vontade do prefeito, mas as prefeituras também estão passando por muitas dificuldades, né, Margarida? Eu queria que você comentasse. Veja você, se nós tivermos, como ao que parece, um lockdown nesse mês de março,
né? Já tivemos uma semana, agora o Estado radicalizou, decretou mais 2 semanas. Imagine a perda fiscal. Isso, para nós, também é uma coisa muito indesejável. Como é que nós vamos pagar nossas contas? Você tem uma queda violenta da atividade econômica que não é absolutamente do nosso interesse, nem do ponto de vista do acesso das pessoas à renda, nem do ponto de vista fiscal, da sustentação da máquina do Estado. Ainda assim, respondendo à pergunta que você leu agora mesmo, é uma coisa que muitas prefeituras estão pensando em complementar os programas de renda mínima, que agora, naquela tragédia que foi votada ontem, né, a PEC 186, praticamente congela o país. Conseguimos, felizmente, uma vitória a ser comemorada, que não houvesse a desvinculação do piso constitucional da educação e da saúde, porque se isso acontecesse, aí sim, seria um retrocesso de décadas, mas eu quero dizer que ontem não houve a criação do auxílio emergencial, não, gente. Houve uma reserva de recursos para pagar um auxílio emergencial miserável de R$250. Olha só, a grande inflação que hoje a gente enfrenta é a inflação da comida. Hoje é a inflação dos pobres. É a inflação dos pobres, o pessoal que está passando fome. Então, eles vão, se tudo correr bem, no mês que vem, vão receber R$250. Eu quero dizer a você que provavelmente nós vamos ter que pensar em uma renda complementar para as pessoas, pelo menos, terem direito ao mínimo nas suas vidas. Muito bom. Pois é, né? A gente está até falando isso, como como o PT, inclusive, defendia um auxílio de R$600, pelo menos até agosto, isso como movimentaria, né, a economia das cidades, né, dos municípios. Quando eu era deputada, a proposta que nós fizemos era um auxílio de um salário mínimo, porque a ideia, o salário mínimo já é o patamar, né, menor possível da contribuição para a renda de alguém. Aí eles queriam, naquela altura, eu estava ainda era deputado, queriam pagar R$200. Nós fizemos um grande enfrentamento e chegamos a esse valor de R$600. E como é ingrato esse Bolsonaro, né? Porque ainda segurou ele ano passado, no meio dessa desordem que ele lidera, ele ainda conseguiu manter um nível de aprovação até em áreas que são historicamente áreas de oposição petistas, por causa do auxílio emergencial. Agora, o suicida, o demente, vai pagar um auxílio de R$250, que é, na verdade, um escárnio, tendo em vista o tamanho da necessidade das pessoas. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar com isso, vamos ter que trabalhar também com um programa de apoio aos agentes econômicos que estão aí sem poder operar e, por isso mesmo, com a perda muito significativo da sua renda. Eu queria mencionar uma coisa. Aquela ajuda que foi votada pelo Congresso ano passado, os empresários, com relação ao pagamento do salário dos seus funcionários, sabe o que está acontecendo agora, gente? Acabou o auxílio. Eles não podem demitir ninguém. E você sabe o que eles estão fazendo? Pagando a dívida contraída com o governo no ano passado. Olha, é uma situação para ninguém colocar uma vírgula. É o caos total. Caos social, caos econômico, caos sanitário. Ninguém poderia imaginar, porque eu acho que muitas pessoas votaram no Bolsonaro com boas intenções, achando que aquilo era, de fato, a nova política, uma mudança radical que superaria os problemas que as pessoas não aguentavam mais. Eu vou dizer a vocês que elas também devem estar, como eu estou, assustadas. Eu conheci o Bolsonaro, achava que ele era de uma mediocridade superlativa, uma pessoa que só, quando chegava no microfone, era para falar as coisas mais estapafúrdias. Só que agora ele não só fala coisas estapafúrdias, mas ele é o líder da confusão. Então, nós estamos tragicamente vivendo esse momento tão difícil, liderada pelos trapalhões. É triste. Deixa eu aproveitar aqui que a senhora está falando do genocida, para ler uma breaking news aqui rapidamente, e aí para que a senhora possa comentar. Saiu uma pesquisa agora mesmo, pesquisa XP e PESP, que é a pesquisa do mercado, né? Mostrando que a avaliação do Bolsonaro
aumentou, ruim e péssimo, de 42% foi para 45% dos votos. A mudança coincide com a piora na percepção da atuação do presidente na ação da pandemia, que foi de 53% para 61%. E aí eles simulam cenários eleitorais. E nos cenários eleitorais, primeiro turno, Bolsonaro teria 27% e o Lula já aparece com 25% no cenário estimulado. No segundo turno, Lula e Bolsonaro daria empate técnico 41-40 para o Bolsonaro. Essa pesquisa é um pouco diferente da Atlas, que deu o Lula com 44 e o Bolsonaro com 37. Mas, assim, já temos um novo cenário político. E tem um outro dado que é muito interessante, que a gente, quando faz pesquisa e trabalha com marketing eleitoral, e eu já fiz isso algumas vezes, sempre presta muita atenção, que é quando questionado sobre o próximo presidente, 52% dizem preferir votar em um candidato que mude totalmente a forma como o Brasil está sendo administrado. E outros 29% dizem preferir alguém que mude um pouco, 15% que dê continuidade à forma atual. Não sei se vocês se lembram da campanha da Dilma, que o slogan da Dilma era muda mais, porque havia uma parcela importante da população que queria mudança. Nesse caso, a mudança é total de tudo, é de 5%. Eu queria lhe ouvir sobre isso também, prefeita. Olha só, Rovai, você que é o especialista, mas para mim tem duas coisas importantes que essa pesquisa já mostra. Uma é que o Bolsonaro, é fato que ele tem um piso alto, mas com essa rejeição crescente que você caracteriza e as pesquisas têm mostrado nos últimos dias, ele está com teto baixo, né? Então ele tem muito pouco mais por onde crescer. Claro que nós vamos ter que lidar com esse fenômeno construído nos últimos anos, de uma forma muito intensa pela grande mídia e disseminado pelas redes sociais, que é a demonização do Lula, a demonização do PT. Eu mesma, como candidata, já lidei com isso muitas vezes. Só que nós estamos vivendo uma situação extrema e eu acho que o que essa pesquisa já mostra, porque o cenário é mutante, é que há um viés de alta para o Lula e há um viés de baixa para o Bolsonaro. Eu acho que uma próxima pesquisa já vai mostrar que o empate terá sido superado e nós já vamos ter uma mudança na classificação. E a senhora tem toda a razão, prefeita, pelo seguinte, o Lula tinha 5%, né, na pesquisa espontânea, na última espontânea, foi para 17%, sendo que a pesquisa foi feita no dia 9, 10 e 11. Mal deu para uma boa parcela do eleitorado lulista tradicional, que são as classes D e E, essa informação que a gente fala que é a pedra no lago, né, que ela vai crescendo, sai da classe A, B, C, D, vai até a E, chegou nesses lugares. O Lula, candidato, ainda não chegou para todo mundo. Claro. Então vai ser aos poucos. Então, esse é o fato, né, Rovai? Então, a expectativa que a gente tem nos próximos dias, eu acho que o Bolsonaro vai abraçar uma pauta cada vez mais populista para conseguir tentar se reconectar com setores mais frágeis da população, mas isso o levará também a se afastar do suporte político, que eu sou testemunha, que o vem tolerando e lhe dando músculo desde o início do governo, que é a grande burguesia brasileira. A grande burguesia brasileira fez a sua aposta, com Guedes, inclusive, mas o máximo que o Guedes consegue fazer é restrições no nível do Estado, mas ele não consegue dar direção à economia, até porque ele tem um adversário dentro de casa que se chama Jair Bolsonaro. Então, é uma situação que eu estou rindo, mas de uma forma um pouco macabra, porque o quadro do país, nesses próximos meses, é de uma dificuldade gigantesca. E nós vamos precisar de uma cabeça fria, coração quente sempre, né? Mas nós vamos precisar de muita lucidez para superarmos essa situação de uma forma, com a grandeza que o Brasil merece. É isso. Muito bom.
Estamos chegando no final do programa, eu pedi só meia hora da entrevista, eu devia ter pedido 2, né? Mas vamos deixar, vamos ver mais alguma última pergunta, vamos comer 5 minutos. Eu queria só agradecer aqui a Andréia Barcarolo, que virou membra do canal, disse que é uma contribuição para a gente continuar, excelente trabalho, parabéns, muito sucesso, obrigada a Andréia. Tem vários comentários, muitos elogios e admiração pela força, coragem aí da prefeita Margarida, que inclusive tem... lançou ela para ministra da Educação. Eu vi. E sabe o que eu queria perguntar? A Margarida foi deputada, né, federal, e conviveu com o genocida, né, como a gente como inonimável. Como que se avalia ele chegar à presidência e assim, ele teve um projeto, né, não tinha uma atuação parlamentar deprimente, né? Olha, ele se elegeu, inclusive, escondendo esse lado da sua vida, porque ele era a representação da antipolítica, embora seja um dos políticos tradicionais mais prototípicos que a gente possa encontrar na Câmara. Aquele, inclusive, que é suspeito de fazer rachadinha. Então, infelizmente, ele teve, a gente não pode omitir isso, ele teve a complacência da grande mídia, que foi extremamente corrosiva, não só conosco, mas inclusive com grandes lideranças do centro da centro-direita brasileira, por exemplo, com a Aécio Neves. Aécio Neves foi praticamente pulverizado. Ele hoje, aqui em Minas, conseguiu a duras penas se eleger deputado federal. Sequer o deputado não vai votar para o PSDB. E tinha sido, na eleição anterior, um candidato muito competitivo a presidente da República. Então, o fato é que se julgou uma cortina sobre Jair Bolsonaro. O fato é que só a esquerda destrinchou as coisas absurdas que ele já vinha falando, da homofobia, na área do terrorismo de gênero que ele pratica, inclusive a agressão à nossa companheira Maria do Rosário, as coisas pavorosas que ele falou sobre os quilombolas, isso tudo ficou mais ou menos dormente diante do desejo de impedir que o PT tivesse a 5ª vitória eleitoral seguida. O custo disso, agora a sociedade inteira está pagando. É uma lástima. É isso aí. Bom, prefeita Margarida Salomão, uma honra ter a senhora aqui. Eu falei quando foi da primeira entrevista que a gente fez com a já eleita prefeita, que eu ia lhe convidar de vez em quando para sempre trazer coisas aqui sobre Juiz de Fora, para fazer reflexão sobre a política nacional, porque a senhora não é uma prefeita de Juiz de Fora, mas é uma pensadora do Brasil, e a gente precisa de lideranças, de novas lideranças, e novas lideranças não são só pessoas novas, são pessoas que já têm um tempo na política, que estão experientes e que precisam, às vezes, nacionalizar seus nomes, como é o caso da prefeita Margarida Salomão, que foi reitora da universidade, que tem toda uma história, mandatos de deputada, enfim, e tem muitos amigos e muito generosos na sua vida. Nada disso. Então, precisa estar trazendo suas opiniões e a gente está com esse espaço sempre aberto aqui para... Muito obrigada. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que proximamente a gente possa se reencontrar, tomara que em condições menos difíceis. Muito obrigado. Vamos visitar Juiz de Fora quando acabar essa pandemia. Com certeza. Obrigada, Margarida. Muito obrigada. Muito bom, Rovai. A gente vai, então, encerrando este Fórum 11h30. Antes, queria agradecer, Rovai, só agradecer a Marilice Fernandes Garotti. Muito obrigada pelo superchat. Diga lá, a nossa parceira PESP, né, Dri? Que a gente precisa falar, lembrar. Isso. Quando a gente faz isso, também é uma forma... nossa comunidade continua aí assistindo, não desliga, porque isso é importante para os nossos algoritmos entenderem que os parceiros são importantes para esse canal também.
É isso aí. E, assim, eu queria lembrar que a FESP, Rovai, tem cursos de pós-graduação, e são cursos muito bacanas na área de humanidades. São 5, olha só, tem ciência política, estratégia e liderança política, estudos brasileiros, sociedade, educação e cultura, globalização, poder e sociedade, mídia, política e sociedade, política e relações internacionais, sociologia, sociopsicologia, gestão estratégica na sociedade do conhecimento, gestão pública, e eu posso falar porque eu fiz pós-graduação na FESP, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política. Então a gente vai encerrar esse programa de hoje, desta sexta-feira, com um vídeo para vocês conhecerem melhor e bora estudar, investir aqui no conhecimento, num lugar bem bacana como a FESP, né, Rovai? A gente, então, encerra desejando um ótimo final de semana, se cuidem, fiquem em casa, né, Rovai? Beijo do gordo! Você tem coragem de conhecer e ir além? Em meio às incertezas, é preciso ter um segundo de coragem para buscar novos rumos. O conhecimento é a melhor forma para você que deseja buscar a mudança na sua vida. Encontre aqui o suporte para sair da zona de conforto e construir novos caminhos. Processo Seletivo Pós-Graduação 2021, Sociologia e Política. Escola de Humanidades. Conhecer e ir além. Saiba mais e inscreva-se.